É um fato muito curioso que as pessoas me perguntam muito. Se você está chegando aqui agora nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu deixei aqui também na descrição desse vídeo um apoie-se, a minha forma de apoie-se, caso você queira apoiar esse canal. Ele ainda não é monetizado. E isso ajuda, né, que a gente continue com esse projeto. Aqui é um lugar de troca, de bate-papo, né? Fique à vontade também para colocar o seu comentário. Logicamente, com respeito, né? A gente pode trocar aqui, pode discordar sem problema nenhum. E, mais uma vez, não é um assunto assim que me deixa confortável em falar, mas eu senti muita vontade de trazer esse assunto aqui, porque as pessoas me perguntam bastante se eu tenho filhos, por que eu não quis filhos e tudo mais. E não, eu não tenho filhos, mas uma coisa que me deixa muito intrigada é ouvir, principalmente os antigos falando, né? Ah, mas quem não tem filho não tem parente. Acho que eu já ouvi isso umas 2, 3 vezes de pessoas diferentes. Quem não tem filho não tem parente. E isso me deixa intrigada, mas enfim, eu deixo passar, né? Mas é como se fosse aquela obrigação, né? De você ter um filho para que eles possam cuidar de você na velhice. Isso eu acho que é um tremendo egoísmo, que aí eu faço um gancho com o que já me disseram, né? Que é egoísmo não colocar um filho no mundo, porque, né, a gente veio aqui para povoar, para colocar filhos, para enfim, fazer médicos e advogados e enfim, pessoas para contribuir para esse mundo, enfim. E assim, eu acho que egoísmo mesmo, na verdade, é você pensar dessa forma, né, que você precisa ter um filho para que ele possa cuidar de você na velhice, né, ou seja, ele vai virar o seu babá quando você tiver numa idade precisando de cuidados, né, quando você chegar na velhice, caso você tenha algum problema de saúde também, e muitas vezes nem acontece isso. Eu já estagiei em alguns asilos para idosos, né, em algum lar para idosos, e o que eu via era muito pelo contrário, muitos pais sendo abandonados, né, largados e deixados ali pelos seus filhos. Isso era o que eles falavam, né? Meu filho não vem me visitar, enfim. Eu cheguei numa situação onde ele acabou me deixando aqui, então, isso não é garantia não, minha gente. E outra, é muito egoísmo pensar dessa forma, né? Que eu vou colocar um filho no mundo para que ele possa cuidar de mim, para que eu não fique sozinha na velhice. Isso é, para mim, a minha opinião, viu, gente? Essa é a minha opinião. Outro egoísmo também é a pessoa, e eu vou falar de casos aqui que eu conheço, que eu vivi, que eu experienciei, entendeu? Que eu tive ali convivência, que eu tive aproximação. A pessoa ela não tem condição para ela passa necessidade. A pessoa ela pede ajuda para a sogra, ela pede ajuda para os pais, porque ela não tem para ela. Mas ela é louca para ter um filho. Ela é louca para colocar uma criança no mundo, sabe? Ela deseja muito ter um filho, mas ela não tem o básico, ela não tem o mínimo. Ela não tem o mínimo para sobrevivência, né? A criança crescer sem um quartinho, sem um espaço ali adequado para ela poder brincar, a criança vai querer brincar, vai querer correr, né? Foi até proposital o início desse vídeo, se vocês viram aí, o lugar que eu tô aqui, as crianças elas crescem de uma forma assim, com muita qualidade. Com muita qualidade. Não são pessoas que são milionárias, ricas, são pessoas simples, né, que ganham ali seu dia a dia, muitas até menos de um salário mínimo, mas as crianças, não falta nada. É um lugar que é muito bem amparado, né, é muito bem amparado, e área livre, qualidade de respiração, saúde, tudo, tudo. Né? Como vocês viram aí no início do vídeo, que foi até, digamos que, provocativo. Mas isso é o mínimo, né? Tudo bem, tem pessoas que não têm espaço, não tem uma casa ali, não tem uma qualidade. Eu vejo crianças ali no meu bairro, né, que eu tô aqui, passando uns dias aqui, mas lá na minha rua, crianças que às vezes brincam de bicicleta dentro de casa, que tem um patins, mas brinca de patins em casa, porque não tem como fazer isso na rua, né? Pela violência,
Não tem. Às vezes as pracinhas, os parquinhos ficam mais distantes. Os pais muitas vezes não podem levar, estão ali trabalhando, enfim, não tem aquele tempo de qualidade com uma criança. Isso eu também acho egoísmo. Ah, eu vou colocar uma criança no mundo, mas eu vou trabalhar bastante para dar tudo que eu não tive para ela. Então eu vou colocar ela na creche, né? Vou colocar ela na creche, na banca, na escola, não sei aonde, para poder trabalhar bastante para dar aquilo que eu não pude para a criança. Então ela aí vai sentir falta também do carinho, do apoio, da presença desses pais. Eu sei que não se pode ter tudo, não se pode ter tudo. E daqui para o final do vídeo vocês vão entender também por que eu não quis ter filhos, né? E por que eu acho que você que está aí do outro lado, que está pensando em planejar ter uma criança, deveria pensar, né, 2, 3 vezes. Não quero aqui mudar a opinião de ninguém, tá? Cada um tem a sua, você sabe a sua vida, o que você passa, o que você pode, o que você não pode. Mas eu acho que egoísmo vai muito além de não querer, de optar em não querer ter filho. De olhar a sua situação, a sua realidade, a realidade do mundo, de dizer, bom, eu, pra mim, eu não quero filhos. Eu vou abraçar, apoiar o filho dos outros como tia, mas eu não quero uma criança para que eu tenha essa responsabilidade na minha vida, a não ser que apareça, a não ser que surja. E como eu já disse para vocês no outro vídeo, gente, ó, tô grávida, então essa criança ela vai ficar e vai ser muito amada. Mas tudo que eu posso fazer para prevenir de não ter filho, eu faço. E aí, egoísmo também é você ir numa balada, conhecer uma mulher, conhecer um homem, enfim, os dois ali. Faz o vucu-vucu e depois não se encontra mais, né? Foi ali com total irresponsabilidade, porque para mim, na minha opinião, desculpa, é irresponsabilidade, porque não é só gravidez, mas também uma doença que a pessoa pode ali contrair naquela movimentação ali irresponsável. E aí, pronto, a mulher, principalmente a mulher, engravidou, porque às vezes o cara nem vai saber, teve ali aquele momento na balada, não sabe nem quem é, nem de onde o cara é, nem, enfim, nada. Ela engravida, essa criança não sabe quem é o pai, né? Ela inventa meio mundo de história, a criança cresce frustrada, se sentindo rejeitada e a gente, desculpa, eu não queria cortar, mas acho que não tem que cortar. Acho que saiu alto esse espirro. Aí a criança cresce ali com aquela frustração, né? E, enfim, não tem problema, eu sou mãe e sou pai, sabe? E aí a criança vai pra escola, e aí vê ali os coleguinhas, vê o pai indo buscar, aquela coisa toda, enfim. É uma situação que, pra mim, na minha opinião, é uma forma de egoísmo, né? É uma forma de egoísmo. Ou então, nessa irresponsabilidade, você resolve não ter a criança, resolve tirar. É a minha opinião também, gente. Eu acho isso abominável, né? Eu acho isso abominável. A não ser que tenha sido pego à força, algo assim, eu não vou poder falar muito bem as palavras, porque eu acho que não pode trazer também então as falas tão explicitamente, né? Mas a mulher foi pega ali de alguma forma à força. Aí eu acho que nesses casos, mas tipo, você estava ali, consentiu com aquele ato. E aí você foi responsável, o cara foi responsável. E não, vamos resolver tirar. Eu resolvi tirar, eu resolvi não querer, eu resolvi matar aquela vida. Eu, sinceramente, não concordo com esse ato. Né? Foi uma responsabilidade sua, uma responsabilidade de vocês dois, na verdade. Mas sempre cai sobre a mulher. A verdade é essa, sempre cai sobre a mulher. Porque se você ficou com um cara que você não conhece, não sabe quem ele é, o cara simplesmente vai sumir, vai tocar a vida dele, e você que vai ficar com aquele, né, com aquele presentinho, com aquela criança, com aquela bênção, né, que eu acho bênção de Deus. Eu acredito também que é dom, eu acredito que Deus ele dá aquilo que é algo que é pra gente, sabe, como um presente. Eu acho que filho é um presente. É algo que é como uma amiga minha, que ela já tinha 2 filhos, e aí ela tava se prevenindo, tava tudo certinho, mas aí ela engravidou de uma gente, de 2 meninas, né, gêmeas.
Então, tipo, ela já ali com 2 filhos, um deles inclusive era especial. Eu falei, bom, é de Deus. Deus está te presenteando, de alguma forma essas meninas teriam que vir através de você. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. O que eu falo aqui são de pessoas que planejam ter filho. Eu sempre foco e enfatizo isso. Planejam ter uma criança sem um mínimo, sem um mínimo, sabe? Eu acho que isso, eu acho que isso é o ponto. Eu moro num barraco de madeira que não tem saneamento básico, não tem nada. Minha rua, ela é um caos, violenta. Eu não tenho dinheiro para comprar alimento. Eu dependo dos outros para me alimentar, mas eu quero ter um filho. Eu quero colocar uma criança no mundo. Isso para mim é egoísmo. E aí o meu caso, né? O que foi que aconteceu? Eu, assim que eu me casei, eu fiquei muito perturbada com isso, porque assim, as pessoas, elas cobram, meio que cobram de você. E aí, cadê? Né? E menino, meu filho? Olha, fulano acabou de parir, olha, não sei quem vai ser pai, sabe? E aí você fica ali com aquela cobrança de logo quando você casa, você fica com aquela cobrança das pessoas à sua volta, querendo saber, né? Ainda bem que eu não tive isso da minha mãe, nem da minha sogra, e nem do meu esposo, né? Mas eu sentia que ele queria mais do que eu, assim, né? E eu também cheguei a pensar, não, vai ser um casal de um menino e uma menina e tal. Se for gêmeos, melhor ainda. Só que aí eu parei pra pensar, bom, em primeiro lugar, gente, a primeira coisa de tudo, eu sou muito frouxa. Essa é a verdade. Quem olha pra mim assim acha uma fortaleza, mas eu sou muito frouxa. Eu não aguento ver sangue. Eu sou muito frouxa. Ah, não, mas tem outros métodos, tem formas, não sei o que. Hoje você consegue se sentir dor nenhuma. Se eu tivesse que engravidar, parir, eu ia querer bem aquele parto humanizado, sabe? Não vem inventar de me dar nada, de fazer nada, de anestesia, de coisa nenhuma. Não quero nada disso, sabe? De me cortar, de me abrir. Não. Eu ia querer realmente fazer um parto ainda humanizado, né? Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu parto humanizado para mim e principalmente para a criança, né? Eu acho que seria melhor, para mim seria o melhor parto assim, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Nem de parir, nem de parto humanizado. Eu tenho muito medo de parir. Eu tenho muito medo de engravidar. Né? Desculpa falar assim, parir, porque aqui a gente fala desse jeito, viu, gente? Então, falou, se vocês pararem pra observar aí, eu falo muito do jeitinho ali que eu falo no meu dia a dia. Isso aqui é um bate-papo, como eu já falei pra vocês. Então, a gente fala muito parir, parir, parir. Pra muita gente pode ser grosseiro. Mas é assim que a gente fala aqui. E outra, quando eu fui observando, né, o local que a gente morava, quando a gente casou, a gente foi morar lá naquela casa onde geralmente eu gravo pra vocês. E eu percebi, assim, que não tinha, assim, o primeiro ponto, né? O quarto. Eu já pensei logo num quarto. Porque eu já fui criança, né? Eu já desejei ter um quarto, eu vim ter um quarto ali na adolescência. Eu já desejei brincar de patins, eu não podia na minha rua. Já desejei andar de bicicleta, eu não podia, sabe? Então eu cresci ali muito fechadinha, ali no meu mundinho. Eu não queria ter um filho para criar ele fechadinho. Eu queria ele aqui num lugar como esse, né? Que ele pudesse crescer de forma solta, de forma à vontade, com muita qualidade de vida. Inclusive teve uma vizinha que ela saiu da capital, saiu lá de Salvador por tempo, e ela tá morando aqui com a filhinha dela. A menina, quando ela vinha pra cá pra visitar, a pequenininha, deve ter o quê, 2, 3 anos, ela era bem fechadinha, sabe? Era aquela criança meio acuada, assim, meio... Quando eu cheguei aqui, que ela agora tá morando aqui, a menina tava sorridente, a menina tava alegre. Eu disse, gente, olha como ela tá rindo. Eu nunca vi ela rindo tanto assim, sabe, correndo, brincando com os priminhos, porque ela tem família aqui, brincando com os priminhos, sabe, leve. A menina tava, sabe, radiante. Aqui tem espaço suficiente, as pessoas deixam as crianças à vontade, não tem violência, sabe, as pessoas ficam muito à vontade aqui. Tem uma praça, como vocês viram aí, enorme, as crianças brincam, entendeu? Então eu acho isso muito massa. Eu queria poder dar isso para um filho meu, né? Essa qualidade ali,
esse espaço. Sei que nem todo mundo tem condição, gente, eu tenho consciência disso, né? Mas eu quero falar pra você, principalmente você mulher que está planejando ter um filho, pensa direitinho, pensa com carinho. Quem sabe o meu relato, a minha história, não faz com que você pense um pouco mais, né, sobre isso aí. Condição financeira, eu até tinha, trabalhava, eu também, mas assim, eu percebi que eu ia ter que trabalhar muito mais, no sentido assim, eu não ia poder ficar em casa, dar atenção para aquela criança, né? A criança, ela necessita de carinho, de atenção nessa comida, né? E e aí eu fui conversando com o Leonardo, trabalhando isso, porque nós somos dois. Muitas vezes a mulher não quer, mas o homem quer. Ou muitas vezes o homem não quer, mas a mulher quer. Então, o certo é sentar, conversar, alinhar. Não, vamos alinhar aqui, vamos ver o que aqui, né? E a gente foi batendo esse papo dia após dia, conversando, alinhando as coisas. E ele também avaliou e percebeu que de fato não tinha condição. Fora no nível mundial, num lugar que hoje a gente vive com inteligência artificial, com tanta coisa. Ah, mas eu vou deixar de ter um filho por causa disso. Não, estou fazendo, né, ali vários motivos pelo qual eu não quis ter filhos, né? Muita violência, enfim, hoje está muito difícil de você criar ali, ter uma criança, você precisa abdicar de muita coisa, você esqueça a sua vida para mim, na minha opinião, viu, gente? Esqueça você. A sua vida agora pertence àquela criança. Desde quando ela está ali no seu ventre, ela já suga todos os seus nutrientes. Já começa por aí. Entendeu? Por isso que tem muita mulher que fica com a unha fraca, cabelo fraco, se sente fraca, enfim, porque a criança ela tá sugando tudo que ela precisa para ela. Então, desde o ventre, quando nasce, então assim, pensa bem, né? Pensa bem antes de tomar esse passo. Eu fiz isso, pensei bem, e eu não me arrependo, não me arrependo. Eu não deixo de ter aproximação com crianças por causa disso, nem por isso deixo de ter sobrinhos. Eu tenho sobrinhos por parte de pai, né? Eu fui uma criança, vou colocar até aí o vídeo, essa bênção aí. Tá vendo? Essa daí é minha mãe. Não para. É o tempo todo ali, vucu, 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 vucu. Não me deixou nada faltar. Mas sempre trabalhou muito. Sempre teve que estar ali, sabe? Pra não deixar que as coisas faltassem pra mim. Eu sou muito grata a ela por isso. Muito, muito grata. Mas eu sei que não foi fácil. Não foi fácil. Então, eu carrego isso como um exemplo de vida. Se você quer ter um filho, saiba que você vai precisar abdicar de muitas coisas, abdicar muitas vezes de você para esse filho. E você tem que ver se você está disposto ou não. Porque uma vez depois de nascido, você não pode se arrepender. Porque ele é um ser vivo, não tem o que fazer, ele nasceu e ele vai precisar de você integralmente. Ele vai precisar de você bem, entende? Vai precisar do seu amor, do seu carinho. Vai ter necessidades de alimentação, né? De cuidados médicos e tudo mais, e várias coisas, né? Uma criança ela vai precisar de muita coisa, mas principalmente do seu carinho, do seu amor, da sua aproximação, né? De você ali presente. E eu não sei se eu estou disposta a isso. Isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Isso é amor. Ou seja, antes mesmo de gerar uma vida, eu já amei ela. Porque eu disse, bom, para mim, criador, eu acho que não dá. Porque eu não sei se eu estou disposta a abrir mão. Embora muita gente fale, né? Ah, mas quando acontece de você engravidar, você muda sua mente, sua opinião, a sua forma e tal. Não, então, se acontecesse, ou se acontecer, aí a gente vê. Mas para eu planejar e ficar tentando ali ter um filho no contexto de vida que eu vivo hoje, não dá para mim. Entendeu? Não dá pra mim. Eu não sei se esse vídeo ficou claro, se eu respondi o porquê que eu não tenho filhos. A questão do mundo, né, que acho que no fundo ficou bem amarrado, mas eu acho que
Hoje está muito mais complicado, está muito mais complexo de você ter um filho no mundo que a gente vive hoje do que antigamente, né? Nossos antepassados tinham 7, 10, sei lá, 19 filhos, né? E hoje, para você ter um, hoje quem tem um filho, eu vejo ali lutando, sabe? Aquela luta. Então perceba, eu presto muita atenção ali nas pessoas que estão à minha volta. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, é isso. Eu acho que um vídeo ali para próximo do mês das mães, né? Um alerta para quem está ali planejando. Como eu já falei para vocês, eu conheço uma mulher que ela passa necessidade, mas ela teve 3 filhos. 3 filhos, porque ela estava tentando ter um menino. Então ela teve 2 filhos e quando ela viu que não viu o menino, ela tentou o terceiro para ver o menino, aí veio. Mas se não viesse, ela ia tentar pela 4ª vez. E recentemente eu ouvi dizer que ela estava grávida. Mas parece que era gravidez psicológica, enfim, ficou muito triste porque não conseguiu ter o filho. Mas ela não tem para ela passa necessidade financeira, ela passa muita dificuldade financeira, não tem o básico para ela, mas ela quer, porque quer colocar uma vida no mundo. É sobre isso. Então, é sobre isso. Eu espero que vocês fiquem bem